Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um tema muito importante e que está relacionado à segurança das nossas crianças. Hoje eu vim falar sobre: seu filho fala com estranhos? Bom, para isso eu vou trazer dicas, um testezinho rápido que você pode fazer e também alguns esclarecimentos e orientações. Fica aqui comigo até o final do vídeo para você receber todas essas informações. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente geralmente diz para nossas crianças é: não fale com estranho, não aceite presentes de estranho, não aceite doce de estranho, não saia com estranho, não aceite convite de estranho, entre outras coisas. Geralmente é essa orientação, não é essa orientação que você dá para os seus filhos? Bom, essa orientação não está errada. E é padrão, a gente geralmente aprende com nossos avós, que aprende com nossas mães, e assim sucessivamente a gente vai passando de geração em geração. A orientação está certa. Mas vamos ver se ela funciona? Bom, para saber se essa orientação funciona, eu sugiro você fazer 2 testes. O primeiro teste é: pegue alguém que você conhece, ou homem ou mulher, mas que seu filho ou sua filha não conheça, e peça para fazer uma espécie de teste, uma espécie de experimento com seu filho. Que experimento seria esse? Essa pessoa teria que se vestir muito bem, teria que estar bem apresentado e tal, e tá com alguma coisa que atrai a criança, como um bichinho de estimação, um brinquedo ou algo do tipo. Aí você pede para esse adulto ir até a sua criança e tentar convencer a sua criança a sair com ela, ou a aceitar lanchar com ela, aceitar ver outros bichos e tal. Esse teste já existe na internet, tá sendo vinculado pelo WhatsApp, pela internet e tal. Foram testes feitos fora do Brasil, mas também já foram feitos aqui no Brasil. E você vai ver o resultado e se surpreender. Pesquisem no próprio YouTube e tal, vocês vão ver e se surpreender. Então, um adulto bem apresentado, com cara de bonzinho e com uma coisa que atrai a sua criança, como animais de estimação, que geralmente atrai muito a criança, ou alguma outra coisa que possa atrair sua criança. Faça esse teste, peça alguém que você conheça, mas que a criança não conheça, para fazer esse teste. Lógico, você supervisionando, você um pouquinho mais longe, deixa a criança brincando no parque, alguma coisa assim, e essa pessoa faz esse teste para você. Veja qual é a reação da sua criança. Com base na reação da sua criança, você intervém e orienta. O segundo teste é um teste que você mesmo pode fazer. Sente com sua criança e pergunte: o que é o estranho para você? Quando eu te digo, meu filho ou minha filha, não fale com estranho, não aceite doce de estranho. Quem é o estranho para você? Me descreva o estranho, quais as características que você acha que um estranho tem. Faça esse teste com sua criança e depois coloca aqui embaixo nos comentários o que é que você chegou, que conclusão você chegou. Bom, por que eu tô trazendo esses 2 testes para vocês? Agora vem os esclarecimentos. Primeiro, nem sempre o que você considera como estranho é a mesma coisa que a criança considera como estranho. Então, às vezes, você acha que dá orientação: não fale com estranho, não aceite lanche de estranho, não brinque com estranho. Você acha que está sendo extremamente claro, mas não tá para a criança. Então, às vezes, o que você considera estranho não é a mesma coisa que a criança considera estranho. Então, esses testes que eu falei vai te dar uma noção de o que sua criança considera como estranho. A segunda questão é: a criança tem uma base no bem e no mal, e aí o bem e o mal envolve o estranho, porque ela caracteriza que o estranho vai ser o mal. Então, a ideia de bem e mal que a criança tem geralmente é baseada em histórias infantis, em contos de fada, em livros, em história em quadrinho, ou aqueles desenhos animados. Qual é a imagem do mal nessas histórias? Geralmente é uma bruxa, é um bicho feio, é um bicho violento e tal. Então a imagem geralmente que a criança tem de que é estranho, de que é mal, é uma imagem muito distorcida diante do imaginário infantil mesmo. O imaginário infantil tem isso diante das exposições de historinhas, brincadeiras e tal. Então o problema é: quando você fala não fale com estranho, a criança associa o estranho ao mal, na maioria das vezes. Lógico, toda regra tem sua exceção. Mas ela associa o mal, o estranho ao mal, só que o mal para ela é uma figura muito caracterizada, muito fácil de identificar. Ah, vai ser bruxa, vai ter um nariz grande, vai ser mentiroso, vai ser um monstro, vai ser muito grande, vai ser muito pequeno. Então, assim, tem algumas características que ela espera encontrar nesse estranho. E aí vem uma coisa muito importante.
O estranho que aparece como bonzinho não assusta a criança. Por isso o primeiro teste que eu falei pra vocês. Então assim, se o estranho aparece muito bem vestido, muito educado, muito carinhoso, muito bonzinho, muito atencioso, com uma coisa que chama a atenção dela, um animalzinho de estimação ou algo do tipo, não vai assustar a criança. A criança não vai considerar que é um mal. O bonzinho não assusta. Então, o estranho bonzinho não assusta. E se você parar para perceber, a maioria dos sequestros, das coisas que acontecem com criança, inicialmente o vilão, o bandido, ele aparece como uma pessoa boa. Ele aparece bem vestido, ele aparece muito educado, muito carinhoso, muito prestativo. E aí a criança não se assusta. Pelo contrário, ele consegue cativar a criança. Então tenham cuidado com isso. O bonzinho não assusta a criança. E a maioria dos bandidos que querem atrair criança aparece como um bonzinho e com algo que possa atrair a criança. A gente orienta, não aceite doce. Então geralmente a criança, se vir um adulto muito bonzinho oferecendo doce, ela pode estranhar porque a gente orientou, não aceite doce. Mas as outras coisas que ele pode vir, um brinquedo ou qualquer outra coisa, um passeio, ver um bichinho, ver um brinquedo novo, ver uma praia, o que for, uma coisa que possa atrair a criança, não vai ser o doce e pode convencê-la. E agora vem 3 orientações para ajudar a sua criança. A primeira é, sempre pergunte aos pais. Ou seja, você vai dizer a seus filhos, sempre pergunte ao mais velho, ao seu pai, à sua mãe, posso ou não posso fazer aquilo. Então, se alguém oferece um doce, você não consome esse doce, se você não conhece essa pessoa, ou você simplesmente recusa, ou você vai perguntar, mamãe, papai, eu posso aceitar esse doce? A mesma coisa pro brinquedo e tal. Se você tá em um local e a criança recebe um convite, vamos brincar ali não sei aonde, independente da idade da pessoa que está chamando, do sexo, se é menina, se é idoso, que às vezes também é usado a pessoa mais velha. Não, chamou para outro lugar, vamos brincar em outro lugar, vamos conhecer minha casa, vamos conhecer o bicho, o que for. Convites e oferecimentos de qualquer coisa para a criança, oriente a criança a perguntar ao pai se pode ou não. E oriente que ela diga o seguinte, tenho que perguntar antes a meu pai. Se a pessoa continuar insistindo, oriente a criança que ache suspeito, grite, corra, vá atrás do papai, vá atrás da mamãe. Então, uma orientação muito importante é não só não falar com o estranho, mas se o estranho vir te oferecer algo, te fazer um convite, querer brincar com você ou do tipo, a resposta é, vou perguntar à mamãe, vou perguntar ao papai ou à vovó ou quem seja, se eu posso, ou vamos lá perguntar se for o caso. Bom, essa é a primeira orientação. A segunda orientação é, tenha uma relação aberta com sua criança, tenha uma relação aberta com seu filho, com sua filha. Por que essa relação é importante? Sempre quando você tem uma relação um pouco mais aberta com seus filhos, eles se sentem à vontade de te contar. Então você tendo essa relação aberta, a criança vai te contar se aconteceu alguma coisa diferente, ela vai se sentir mais à vontade. Sem recriminar tanto, lógico que a gente tem que botar limite e tal, mas assim, quando a criança vir contar alguma coisa, primeiro entenda o que está acontecendo e tente ajudá-la. E deixa esse caminho aberto para que ela possa conversar contigo. E a terceira e muito importante, acho que talvez a mais importante, é que o estranho nem sempre é um estranho. O estranho, às vezes, é uma pessoa da família. Infelizmente, é um amigo, é uma amiga, é um tio, ou um padrasto, um pai. Infelizmente, a verdade é essa. O estranho nem sempre é um estranho. Então, mais importante do que não falar com o estranho, não aceitar algo de estranho, é identificar o comportamento estranho. Então, oriente sua criança que ela consiga identificar o comportamento estranho no outro. E o comportamento estranho pode ser se pedir para ser escondido, se ela disser, vou perguntar à minha mãe ou meu pai se eu posso. Não precisa. Se eu não posso contar para a mamãe, se eu não posso contar para o papai, se eu não posso contar para ninguém, isso é um comportamento estranho. Se tem que ser escondido, é um comportamento estranho. Se ele me ameaça ou ameaça alguém se eu contar, é um comportamento estranho. Então, além de orientar a sua criança a não aceitar certas coisas de estranho, oriente também ela a identificar o comportamento estranho. E outro que vai muito importante, que está relacionado ao assédio sexual infantil. Não aceite tocar nas suas partes íntimas. E não aceite tirar foto, fazer coisas escondidas. Então, identificar o comportamento estranho.
Bom, essas foram minhas orientações, meus esclarecimentos, minhas dicas para você. Espero ter ajudado muito. Coloca aqui embaixo nos comentários o que mudou na sua visão sobre o comportamento estranho, sobre o falar com estranho, como você fazia antes, se o que eu falei vai fazer você mudar a orientação com seus filhos. Coloca aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo e o que mudou na sua vida. Espero que tenha mudado para melhor. Não esquece de dar o legalzinho no meu vídeo para ajudar na divulgação. Compartilhe, se te ajudou, pode ajudar outras mães, outros pais. Então compartilha para que seja alcançado mais famílias e que a gente proteja nossas crianças, a gente consiga diminuir com o assédio sexual infantil, entre outras brutalidades que acontecem com nossas crianças. Muito obrigada e até mais!